às 6h30 nós teremos esse encontro especial. E não se esqueça que estará aqui ao vivo o Dr. John Grass, que é o responsável por o diretor do Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos da Igreja nesse sentido, e também que tem desenvolvido esses grandes eventos de liberdade religiosa em diferentes países do mundo, e por Skype o Dr. Mário Veloso. Não teve essa oportunidade. Eu gostaria apenas de apresentar o nosso pregador dessa manhã, o pastor James Nix, como foi apresentado, o Jim Nix. Ele é o diretor do Patrimônio Literário de Ellen White para a Igreja Mundial. Tem uma larga experiência. Nenhum ser humano na face desse planeta ou no universo tem uma coleção pessoal de documentos raros da história americana, da história adventista que ele. É uma coisa que não se tem ideia. Ele é um historiador nato, pesquisa questões originais. É muito fácil reescrever a história, mas pesquisar originalmente é outra história. Você não tem ideia do que esse homem tem. É uma pessoa muito humilde e ele vai contar hoje de manhã, o sermão vai ser um pouco diferente. Ele vai contar a história de um personagem, J.N. Andrews, que foi uma bênção. Eu disse para ele que essa história eu posso escutar 1 milhão de vezes na sequência e nunca me canso de tão inspiradora que é. Espero que seja o mesmo para você. E it's a pleasure to have you with us here this morning. Well, it's a pleasure to be here. É um privilégio estar com vocês aqui. You know, it's dangerous when a friend introduces you. É perigoso quando um amigo lhe apresenta In English. em inglês. But when he does it in a language you can't even understand, Mas quando ele faz uma língua que você não entende, that's really dangerous. aí que realmente surge o problema. I have no idea what he told you. Eu não tenho ideia do que ele lhes disse. Hopefully at least half of it was true. Eu espero que pelo menos metade seja verdadeiro. I couldn't help, before we get into the sermon, I couldn't help but notice that announcement for your meeting this afternoon. Eu ouvi o anúncio da reunião que vocês terão hoje à tarde. I mean, what a change from the early days in this church. Que mudança dos primórdios dessa igreja. James White would stand up and say, this evening we're having a meeting at 6:30. Então, Tiago White se levantaria ali e diria simplesmente, hoje à tarde nós teremos uma reunião às 6h30. And that would be it. E seria isso. And if a lot of people showed up, E se muitas pessoas viessem, well, we have this one story, so I have to tell you this quick story. nós temos uma história aqui, deixa eu contar essa rápida história. James White and his wife, Ellen, were supposed to speak. Tiago White e sua esposa Ellen deveriam falar, But so many people came that they were afraid the floor in the schoolhouse where they were meeting would collapse. Tinha tantas pessoas ali reunidas que eles achavam que até o teto da escola onde eles estavam reunidos iria cair. So somebody in the congregation, realizing more people wanted to get in and there was no room, Então alguma pessoa na congregação percebeu que havia mais pessoas que gostariam de entrar, mas não havia mais lugar. said, divide the congregation. E então veio a ideia, vamos dividir a congregação. In other words, Elder White, you keep some here, Então, Tiago White, você fica com alguns aqui, and you send your wife down the street or down the road to the next school, and she can speak down there. então envia a sua esposa descendo a rua para uma outra escola ali e ela pode falar para aquele grupo. And James White said, no, we're not doing that. E Tiago White respondeu, não, nós não vamos fazer isso. Why? Por quê? He knew everybody would go listen to his wife, and he would have no congregation. Porque ele sabia que todas as pessoas iriam acompanhar a sua esposa para ouvir e ele ficaria sem nenhum auditório. So they had to find a bigger place where everybody could go and meet and not collapse the floor from the weight of all the people. E então, eles teriam que realmente encontrar um lugar maior onde todo mundo pudesse ser abrigado ou estivesse ali sem que o piso acabasse. Now today, I guess you told him that you asked me to tell this story about Jane Andrews. Did you say that? You didn't say that. Ele está perguntando se eu disse a vocês que eu havia lhe solicitado a ele a contar a história
de J.N. Andrews. E eu disse que não. So I need to tell you right up front, it's not a regular sermon. Então deixa eu lhe dizer logo de início que não é um sermão normal. I think you'll find it spiritually challenging. Eu creio que vai ser realmente desafiador espiritualmente. At least I do every time I tell the story. Para mim sempre tem acontecido isso quando eu conto a história. But it isn't a regular, typical sermon. Não é um sermão normal. And while I'm just confessing because I don't know what he said. Yeah, let me then explain what it. Veja, ele vai escrever um capítulo de um livro que eu estou editando e o capítulo conclusivo é essa história, que ele achava melhor deixar de fora e eu acho que deve ser colocado, mas é uma inspiração. So you told him about the book? Yes. Okay. To be honest with you. I'm glad you're being honest with the congregation. And with you. That you have a motive for why you have this happening. Eu fico feliz que você é honesto com a congregação para explicar-los porquê dessa história hoje. Actually, I think there's another motive also. Eu acho que há um outro motivo mais. As I said, it's a good story. É uma boa história. And now there will be a recording of him telling it after I've said it. E agora eles vão gravar ele falando depois de eu mencionar, ou seja, so he just edits me out, and now he's telling the story. That's not the case. Okay, let's get serious now. Vamos entrar no assunto sério. This year marks the 140th anniversary of Seventh-day Adventists sending our first official missionary outside the United States. Esse ano nós completamos 140 anos desde que o primeiro missionário oficial foi enviado para o campo missionário. If you know anything about Adventist history, you know that man's name was Elder John Andrews. Se você conhece algo sobre a história da nossa igreja, o nome dele era J.N. Andrews. And let me just share a couple of vignettes before we get to the PowerPoint that he really wants recorded and shown. Deixa eu apenas mencionar alguns pequenos detalhes antes de entrarmos na história propriamente dita. What was the setting when our church sent out its first missionary? Qual era o contexto quando a igreja enviou seu primeiro missionário? 1874 was the year. O ano era 1874. We had about 7,000 members in the entire world. Nós tínhamos cerca de 7.000 membros ao redor do mundo. And all except for probably less than 10 of those members were in the United States. E praticamente todos, com exceção de uns 10 membros, moravam aqui nos Estados Unidos. But when the church had organized 11 years earlier in 1863, mas 11 anos antes, quando a igreja foi organizada em 1863, we only had 3,500 members. Nós só tínhamos 3.500 membros. So in those 11 years, we had already doubled our membership. Portanto, nesses 11 anos, nós dobramos o número de membros. And by the time our church organized in 1863, e na época em que nossa igreja foi organizada em 1863, we were grappling with the gospel commission that this message was to be given to the entire world. Nós ainda estávamos ali lutando com a comissão evangélica de que esse evangelho tinha que ser pregado ao redor do mundo. We understood the significance of the three angels' messages. Nós entendíamos ou compreendíamos o significado das três mensagens angélicas. And we realized that the world needed to hear those messages. E nós estávamos cientes de que o mundo tinha que ouvir essas mensagens. And so the decision was made to send Elder Andrews to Europe. Então, a decisão foi tomada de enviar J.N. Andrews para a Europa. A couple of just short vignettes about him, and then we'll get into the PowerPoint. Alguns detalhes em relação com ele e depois vamos entrar na história mesmo. As I will describe more in the PowerPoint in a minute, Elder Andrews was a biblical scholar. Como eu vou mencionar depois de ilustrar pelo PowerPoint, J.N. Andrews era erudito bíblico. There's a difference between being a scholar in those days and most of our scholars today. Há uma diferença entre ser erudito naquela época e erudito hoje. Those early pioneer ministers knew the word. Os nossos pioneiros conheciam a palavra. They knew the book. Eles conheciam o livro.
many of our scholars today, and I'm not saying this is bad, but many of our scholars today, they're authorities in one book within the book. Em realidade, hoje, muitos dos eruditos, eles realmente são autoridade em livro dentro deste livro. Elder Andrews also was one of the early advocates, defenders of the seventh-day Sabbath, the holiness of the Sabbath. J.N. Andrews também era um grande defensor do sábado e do sétimo dia. When he was working on the first edition of his book in 1861-62, quando ele estava trabalhando com a primeira edição do seu livro sobre o sábado em 1861-62, he was praying earnestly to God to be able to know how to best answer the critics of the seventh-day Sabbath. E ele orava fervorosamente a Deus para que ele pudesse responder da melhor maneira possível aos críticos do sábado. He would pray earnestly for light to know how best to present the truths that he was writing about. E ele orava por receber a luz para apresentar adequadamente as mensagens sobre as quais ele estava escrevendo. I found this account written many, many years later in the review by someone who remembered those early days. Eu encontrei na Review, nosso periódico A Review, esse relato escrito muitos anos depois de ter acontecido esse episódio. He was writing in a response to a critic at this time. Ele estava escrevendo uma resposta a dos críticos naquela época. And the person who's describing what happened said that on these occasions there was heard the following prayers. E a pessoa que escreveu esse relato diz que naquela ocasião podia-se ouvir as orações. Elder Andrews would pray, "Oh Lord God, help me in using this light." E então J.N. Andrews orava: Senhor, me ajude a usar esta luz. Oh Lord, help me to smite this heresy. Que eu possa realmente acabar com essa heresia. Several years later, while he was working on the second edition of the History of the Sabbath, vários anos depois, quando ele estava trabalhando na segunda edição da História do Sábado, here's a copy of that book printed in 1873. E aqui nós temos uma cópia desse livro publicado em 1873. He had an experience that none of us probably would ever want to have. Ele teve uma experiência que eu imagino que nenhum de nós gostaria de ter. He was in his house in North Lancaster, Massachusetts. Ele estava na sua casa em Lancaster, Massachusetts, on the second floor of the house. No segundo piso da casa. And he heard steps coming up the stairway up to the second floor. E ele ouviu passos subindo a escada que conduzia ao segundo piso. The door opened. A porta se abriu. And in stepped the devil. E entrou o diabo. Now, Elder Andrews' grandson was there in the room. Veja, o neto de J.N. Andrews estava ali, son. His son was there in the room. Okay. O filho de J.N. Andrews estava ali naquele quarto. The son heard the footsteps coming up the stairs. E ele ouviu também os passos subindo ali a escada. He saw the door open. E viu a porta se abrindo. But he did not see the devil. Mas ele não conseguia ver o But diabo. Elder Andrews did. Mas J.N. Andrews sim. And the devil came over and tried to strangle Elder Andrews. O diabo veio e tentou desgoelá-lo. And Elder Andrews cried out to his son who was there, "Oh Charles, pray for me." E então J.N. Andrews gritou para o filho: "Oh Charles, por favor, ore por mim." And the devil left. E o diabo o abandonou. But for several days afterwards, the marks of the devil's hands on Elder Andrews' throat were still evident. Mas por vários dias depois ainda ficavam as marcas das mãos do diabo no pescoço de J.N. Andrews. After this scene was over and the devil had left, depois que aquele acontecimento havia acabado e o diabo saiu, Elder Andrews told his son how the devil had come into the room. He was dressed in gray. Como o diabo havia entrado ali naquele quarto e estava vestido de cinza. He had to stoop to get into the door. Ele teve que abaixar-se para entrar pela porta. He had piercing eyes and a hateful and angry expression on his face as he came toward Elder Andrews. Tinha olhos flamejantes e um semblante irado.
His countenance was fierce and determined as he advanced. E ele entrou com determinação e propósito. Our first missionary was a man Nosso primeiro missionário era um homem who obviously knew from personal experience que sabia, obviamente, por experiência pessoal, that we are in the great controversy struggle. que nós estamos realmente na luta do grande conflito. It's real, É real, though sometimes we forget it. e isso muitas vezes nós esquecemos. When Elder Andrews, this is the last I'm going to tell before we get to the PowerPoint, when Elder Andrews was chosen to go overseas, Esse é o último detalhe que eu vou mencionar antes de entrarmos na história propriamente, mas quando J.N. Andrews foi escolhido para ir para o campo missionário, a young teenage girl was there at that camp meeting where it was announced he was going. ali havia uma adolescente naquela reunião campal onde foi feito o anúncio de que ele iria para o campo missionário. And as an old lady, she recalled seeing Elder Andrews there. E depois que ela se tornou velha, ela lembrava ainda daquele incidente quando ela estava lá como adolescente. She said he had never before appeared so solemn. Parecia que ele nunca esteve tão seriamente possuído como naquela ocasião. But that his face shone with a pronounced brightness. Mas a sua face, o seu semblante demonstrava seriedade. The person said, I had never before witnessed a sight so heavenly, nor have I seen anything equaling it since that time. E aquela pessoa que apresentou o relatório disse que nunca havia visto algo semelhante até então e nem depois. A year later, Um ano depois, another person attending a camp meeting outra pessoa que estava numa reunião campal recalled James White speaking with a trembling voice with great feeling. e lembra-se de Tiago White falando com uma voz tremendo ali e com muita solenidade. He was tracing the story of God's leading in our church from its very early days down to 1875. E estava mencionando a maneira como Deus guiou a sua igreja ao longo dos anos até 1875. And he exclaimed with great feeling, now we have a missionary over in Europe. E ele então exclamou com muita emoção, dizendo: agora finalmente nós temos um missionário na Europa. Sending missionaries is so common today. Enviar missionários hoje é tão comum. But 140 years ago, it excited this church to Mas, see what God was doing. mas há 140 anos, aquilo realmente entusiasmou a igreja a enviar o seu primeiro missionário. All right, now if we can get this PowerPoint to work, we will use the PowerPoint. Agora, se conseguirmos fazer com que o PowerPoint funcione, nós vamos usá-lo. Yeah, it's already working. There it is. Yes. All right. For those that read English, there's the title. For those that don't, Dr. Tim will translate. Veja, aqueles que leem inglês, o título está ali, você pode ver, e para aqueles que não, então o Dr. Tim vai traduzir. Ali, J.N. Andrews, o primeiro missionário adventista oficial. When we talk about the early missionaries of our church, Quando falamos dos primeiros missionários da igreja, obviously the best known one is our first missionary, Elder J.N. Andrews. obviamente o mais conhecido é o primeiro dos nossos missionários, J.N. Andrews. As I've already mentioned, he authored History of the Sabbath, which came out in several editions. Como eu já mencionei, ele foi o autor do livro A História do Sábado, que foi publicado em várias edições diferentes. He was the third president of the General Conference. Ele foi também o terceiro presidente da Associação Geral. He served as editor of our church paper, in those days called the Review and Herald. Ele também foi o editor do nosso periódico denominacional, conhecido naquela época como Review and Herald. He did that for 2 years, and he was president for 2 years also. Ele editou esse periódico por 2 anos e foi presidente por 2 anos. And he was a brilliant scholar. E ele era realmente um erudito brilhante. As a teenager, growing up in Paris Hill, Maine, Como adolescente, ele cresceu em Paris Hill, no estado do Maine. John asked his father, Edward Andrews, to buy some books for him.
Ele pediu para o seu pai, Edward Andrews, para comprar alguns livros para ele. What kind of books do you think a teenager in the 1840s would ask his father to buy for him? Que tipo de livros você acha que um adolescente lá na década de 1840 esperaria comprar, que o seu pai comprasse para ele? You probably don't know, and I don't either. Eu acho que nem você nem eu sabemos. But I do know what Jane Andrews asked his father to buy for him. Mas eu sei o que ele pediu ao seu pai para comprar. He wanted his father to buy books that would allow him to teach himself to read the Bible in Greek, Hebrew, and Latin. Ele pediu para o seu pai para comprar livros que o ajudasse a ler a Bíblia em grego, hebraico e latim. He would get up early in the morning, before he even had to do his chores, and study his Bible and teach himself to read the Bible in those languages. Ele acordava muito cedo antes de suas atividades que ele tinha que realizar para poder ler a Bíblia nessas línguas. Eventually, John could read the Bible in 7 languages. E finalmente ele chegou num ponto onde podia ler a Bíblia em 7 línguas diferentes. One time he was asked if it was true that he could reproduce the entire Bible from memory. E um dia foi lhe solicitado se ele havia memorizado toda a Bíblia. And he said no. Ele disse não. But that if all copies of the New Testament were lost, he could reproduce it from memory. Mas se todas as cópias do Novo Testamento fossem perdidas, ele podia reproduzi-lo completamente de memória. It's no wonder that many years later, and he had large parts of the Old Testament also memorized, but not the entire book. Não todo o Antigo Testamento, mas boa parte do Antigo Testamento também ele sabia de memória. It's no wonder that many years later, Ellen White wrote about Jane Andrews. Não é de se admirar que vários anos depois Ellen White escreveu sobre J.N. Andrews. She said to the believers in Europe, Ela disse aos crentes na Europa: "We sent you the ablest man in all our ranks." Nós lhes enviamos o homem mais capaz em nosso meio. Here's a picture of Elder Andrews' family. Ali tem uma foto da família de J.N. Andrews. Tragically, Elder Andrews' wife, Angeline Stevens Andrews, died in 1872. Tragicamente, a esposa de J.N. Andrews, Angeline, faleceu em 1872. So, when Elder Andrews went overseas as a missionary, he went, as we would say today, a single parent because he had 2 children. Então, quando J.N. Andrews foi 2 anos depois como missionário para a Europa, ele foi, em outras palavras, como nós dizemos hoje, single, ou seja, viúvo. His daughter Mary and his son Charles are both there in that picture. Então, naquela foto também aparece a sua filha Mary e também o filho Charles. Actually, there were a couple of other children that had already died earlier. Eles já tiveram alguns filhos que haviam morrido antes em ter idade. And so on September 15, 1874, the Andrews family set sail for Europe. Então, no dia 15 de setembro de 1874, a família Andrews começou sua viagem de navio para a Europa. Adamir Vieux from Switzerland accompanied them. E então eles foram para... No, I don't. Vieux or something. I don't speak French. Ok. Então havia uma pessoa esperando eles na Suíça. The voyage took them 12 days. A viagem levou 12 dias. Of course, now you can fly to Europe in less than 12 hours. So E hoje você pode viajar de avião para a Europa em menos de 12 horas. Charles Andrews was 16. Charles Andrews tinha 16 anos. And Mary, his younger sister, was 12 and turned 13 after they got to England on their way to Switzerland. E a sua irmã, Mary, ou seja, irmã de Charles, tinha 12 anos de idade e completou 13 antes de chegarem a Inglaterra. Now, since I'm not going to come back to Charles, and sometimes I get asked afterwards, let me tell you just briefly about Charles, and then we'll go on with the rest of the PowerPoint. Veja, como eu não vou tratar de Charles depois, e algumas pessoas me perguntam a respeito, deixa-me dizer antecipadamente. Charles remained in Europe for many years, working in the publishing house in Switzerland. Charles permaneceu na Europa vários anos trabalhando na nossa editora lá. He eventually came back here to the United States.
Ele finalmente voltou, retornou aqui para os Estados Unidos. Worked at the Review and Herald when it was in Tacoma Park. Trabalhou na Review and Herald quando estava em Tacoma Park. Died in 1927. E faleceu em 1927. And is buried over in Rock Creek Cemetery, not too far from where we are. E aí ele está sepultado nesse Rock Creek Cemetery. No cemitério Rock Creek, right? Não muito longe de onde nós moramos. All right, so the family first went to London. They spent a little while there, and then they went on to Switzerland. Então a família primeiro chegou em Londres, gastou um pouquinho de tempo lá e depois continuou para a Suíça. The first place where they settled was Neuchâtel. O primeiro lugar onde eles se estabeleceram foi Neuchâtel. And picture, if you can, young Mary, now 13 years of age. Agora imagine a pequena Mary com 13 anos de idade. Her mother is dead. A sua mãe havia falecido. So guess who is going to be the mother, quotes, in the family? Agora imagina quem seria a mãe entre parentes da família. And so this young teenage girl, então essa pequena adolescente, who doesn't yet know French herself, since they're settled in the French-speaking part of Switzerland, que ainda não conhecia o francês, uma vez que eles se estabeleceram na região de fala francesa da Suíça, she would go down to the marketplace. Ela ia então para o mercado. And she would try to buy food for the family. E ela tentava comprar comida para a família. Not everything looked exactly the same as what she was used to buying back in the United States. Nem tudo era igual ao que ela via aqui, conhecia aqui nos Estados Unidos. And she's using coins and paper money that doesn't look like what she was used to from back in the United States. E ela usava também moedas e notas e dinheiro que não eram as mesmas do que aqui nos Estados Unidos. But like her father, she was determined to be a good missionary. Mas como seu pai, ela havia tomado a decisão de ser uma boa missionária. But Elder Andrews, there in Switzerland, came up with the idea that he had to start a paper. Mas quando J.N. Andrews estava lá na Europa, ele disse: eu tenho que começar a publicar um periódico. And he found out that there were not very many printers in Neuchâtel. E ele percebeu que não havia muitos impressores em Neuchâtel. So the family moved to Basel, Switzerland. Então a família se mudou para Basileia, na Suíça. And this is the house they lived in. E essa é a casa na qual eles viveram. The first floor window, I don't know if there's a pointer on this, but on the first floor window, the first one, that was the composing room. Yeah, but it won't get over here, it'll show back there. But then I need my notes. Bom, mas a janela do primeiro piso. The pioneers didn't worry about all that either, did they? Os pioneiros também não se preocupavam com tudo isso. Anyway, so the first floor, first room, that was the composing room. On the second floor, então, o primeiro piso era o lugar onde eles faziam as composições do material para impressão. The third window from the left was Elder Andrews' study. So count 1, 2, 3, and that was his study. Então, a terceira janela do lado esquerdo era o seu escritório. And the fourth window, e a quarta janela, that was his bedroom. Era o seu dormitório. And he was determined to bring out the signs of the time, what he called the signs of the times. E ele estava determinado a publicar a revista Signs of the Times. And eventually there it was. The first issue was printed. E então ali estava e o primeiro número foi publicado. Now something that I don't have in this PowerPoint, but I should tell you about is how did the family start getting to where they could really speak French well while they were there in Switzerland? É algo aqui que eu não tenho no meu PowerPoint, mas deixa eu lhe dizer como eles realmente começaram a falar o francês lá na Suíça. They signed a contract between themselves. Eles assinaram um contrato em família. This is a photocopy of that contract. Esta é uma fotocópia daquele contrato. And what did they pledge to each other? E o que realmente eles se comprometeram uns com os outros? That we will not speak anything during the day except French. Que não vamos falar nada durante o dia a não ser francês. For 23 hours each day, that was enforced. Por 23 horas por dia, esse era o compromisso. But for 1 hour a day, they could speak English. Mas por 1 hora por dia eles podiam falar inglês. You can imagine picture in your imagination the family sitting there, looking at the clock. Imagine a família sentada ali olhando para o relógio.
Ding, ding, ding. Everybody's talking English. E então todo mundo está falando em inglês. Because they only have 1 hour, then they've got to go back to French, which they were trying to learn. Porque só tinha 1 hora para falar o inglês e depois tinha que voltar ao francês outra vez que eles tinham que aprender. Now, they did have in the contract Eles tinham ali nesse compromisso that if they couldn't think of the French word, se eles não pudessem lembrar uma palavra em francês, but they could think of the German word, mas se eles pudessem lembrar da palavra em alemão, they could use German, but no English during those 23 hours. eles podiam usar o termo em alemão, mas nunca em inglês. Okay, back to the paper. Voltando ali ao nosso periódico. Now, the first issues of the French Signs of the Times As primeiras edições da revista Signs of the Times were generally translated articles from the American Review and Herald. eram normalmente artigos traduzidos do inglês que haviam sido publicados na Review and Herald. Or the American Signs of the Times. Ou também da Signs of the Times em inglês. Eventually, Elder Andrews began writing some articles specifically with the European frame of mind. E aos poucos, J.M. Andrews começou a escrever alguns artigos com essa cosmovisão europeia. So these English articles would be translated into French by the French translator. Então, esses artigos seriam traduzidos do inglês, no qual J.M. Andrews escrevia, para o francês pelo tradutor. They would be set in type by the French typesetter. E também seria, então, colocados os tipos móveis, né, para impressão por esse tradutor francês. And then they would be proofread by the French proofreader. E então seriam também revisados por revisor francês. Now, young teenage Mary had a very, had a real gift for languages like her father. Mary, ela tinha dom para línguas assim como seu pai. It's reported that very soon she was speaking and reading French like a French girl. É dito que pouco tempo depois ela já lia e falava francês como qualquer pessoa de fala francesa. So after the paper had been set or translated, set in type by a French, proofread by a French proofreader, it would be given to Mary to find any mistakes in the French that the French proofreader had missed. Depois do texto ter sido traduzido, lido, revisado pelo tradutor, colocado, também revisado pelo revisor em si e colocado nas chapas ali, por último era dado para Mary para ver se ela via algum erro que havia escapado. One day, dia, Mary began to cough. Ela começou a tossir. They thought it was just a cold and would soon go away. Eles achavam que era simplesmente resfriado e que logo ia passar. But it didn't go away. Mas não passou. And Elder Andrews, of course, got concerned. E então J.M. Andrews ficou preocupado. And he took his daughter to several physicians there in Switzerland. E levou para alguns médicos, então a sua filha para alguns médicos ali na Suíça. And they examined this talented young girl. E então eles examinaram essa jovem. And they all came up with the same diagnosis. E todos chegaram ao mesmo diagnóstico. She has consumption. Ela tinha consumption, Which today we would call tuberculosis. Que nós chamaríamos de tuberculose hoje. And they had absolutely no cure to offer. E não tinham nenhuma cura para oferecer. Now you can imagine Elder Andrews' mental condition. Imagine a situação, a condição mental de J.M. Andrews. He's lost already 2 small children. Ele já havia perdido 2 crianças menores. And then his beloved wife Mary had died. E a esposa que ele tanto amava também faleceu. And now this extremely talented young girl who was helping him so much has been diagnosed with an incurable disease. E agora essa jovem que o ajudou tanto no trabalho, tão talentosa, havia contraído uma doença incurável. In the middle of 1878, em meados de 1878, Elder Andrews received a request from the General Conference, which was then located in Battle Creek, Michigan. Ele recebeu uma solicitação, convite da Associação Geral, que naquela época estava localizada em Battle Creek, Michigan. He was asked to come to Battle Creek to speak at the 1878 General Conference session. Ele foi solicitado a vir apresentar
a falar na Conferência Geral de 1878. This was amazing. Isso era incrível. This was the first time that an official missionary of the church would be coming back to give a live report at a general conference session. Essa era a primeira vez que um missionário oficial da igreja iria retornar para apresentar um relatório diante da Assembleia da Conferência Geral. But I don't think Elder Andrews was thinking about the historical significance of that invitation. Mas eu imagino que Andrews não estava pensando tanto no significado histórico desse convite. He's thinking about Mary. Ele estava pensando sobre Mary. And he writes back to James White in Battle Creek. E ele escreve uma carta de volta para Tiago White em Battle Creek. And he says to Elder White, E diz para o pastor White: may I bring my daughter Mary with me when I come to Battle Creek? Posso eu levar a minha filha Mary comigo quando eu for para Battle Creek? At my expense. Pagando eu mesmo as despesas de viagem dela. His daughter is dying, A sua filha, naquela época, but he can't bring himself to ask the church to pay for her to come back to Battle Creek. a filha estava morrendo, mas ele não queria que a igreja pagar as despesas para trazer a filha para That's Estados the Unidos. kind of commitment our pioneers had. Esse era o tipo de compromisso que os nossos pioneiros tinham. Well, obviously they wrote back and said, yes, bring Mary with you. Eles responderam dizendo sim, pode trazer a sua filha Mary com você. And so father and daughter made their way all the way from Switzerland clear to Battle Creek, Michigan. Então o pai e a filha fizeram todo o trajeto desde da Suíça até Battle Creek, Michigan. They made it very good time. E eles fizeram um bom tempo. It only took them 2.5 weeks. Levou apenas 2 semanas e meia. But the first place they headed to was the Battle Creek Sanitary. Mas o primeiro lugar onde eles foram foi para o sanatório de Battle Creek. Elder Andrews hoped that this newly graduated young physician, John Harvey Kellogg, might know something about tuberculosis that the physicians in Europe did not know. E ele imaginava que esse jovem e brilhante médico recém-graduado, Dr. John Harvey Kellogg, podia talvez ter algum tipo de tratamento, algum conhecimento que os médicos na Europa não tinham. So Mary was examined by the young doctor. Então Mary foi examinada pelo esse jovem médico. And he came to the same conclusion as the physicians in Switzerland. E então eles chegaram à mesma conclusão que os médicos na Suíça. Pastor Andrews, Pastor Andrews, your daughter has consumption of tuberculosis, a sua filha tem consumption ou tuberculose and there is nothing humanly speaking that we can do for her. e não há nada em termos humanos que a gente possa fazer por ela. Day after day, Elder Andrews sat by the bedside of his dying daughter. Dia após dia, J.N. Andrews ficou do lado da cama da sua filha que estava morrendo. Dr. Kellogg would come into the sanitarium room where they were, and he would say to Elder Andrews, you must leave. E o Dr. Kellogg ia até o quarto do sanatório onde eles estavam e dizia para Andrews, você tem que sair daqui. You will contract tuberculosis. Você também vai contrair tuberculose. But Elder Andrews said, I can't. Mas J.N. Andrews disse, eu não posso. She has no one but me. Ela não tem mais ninguém a não ser eu. I must stay here with her. Eu tenho que ficar aqui com ela. Tragically, Mary Andrews died. Tragicamente, Mary Andrews faleceu. November 27, 1878. 27 de novembro de 1878. She was 17 years of age. Ela estava com 17 anos de idade. In an autograph album, the day after Mary died, Elder Andrews wrote the following. Num álbum, no dia seguinte à morte de Mary, J.N. Andrews escreveu: Yesterday morning at 4:30, ontem pela manhã, às 4h30, my dear daughter Mary F. Andrews fell asleep in death. minha querida filha Mary descansou, faleceu. This child rendered me great assistance in Europe. Essa filha me ajudou muito na Europa. And when we encountered privation and want,
she met all with invincible courage. E quando nós estávamos em dificuldade e sem recursos, ela sempre enfrentou a vida com bravura. And with patience, faith, and hope. E com paciência, fé e esperança. What she suffered O que ela sofreu caused her to fall by the quick consumption. fez com que ela realmente fosse tomada logo por tuberculose. She has fallen in the work at a time when our services have become of great value. Ela tombou no campo de trabalho quando seus serviços eram mais necessários. Who is there who will rise up to take her place? Quem estará disposto a se levantar e tomar o seu lugar? And he signed it, Battle Creek, November 28, 1878, J. Andrews. E então ele assinou Battle Creek, 28 de novembro de 1878, J.M. Andrews. Elder Andrews found the death of Mary to be absolutely overwhelming. Ele considerou a morte de Mary como algo completamente devastador. For weeks, he was prostrated with grief. Por semanas ele ficava deitado, prostrado em luto. Somehow he could not understand why he had been called upon to make such a sacrifice. Ele não conseguia entender por que ele havia sido chamado a fazer sacrifício tão grande. He wrote to a longtime friend, Ele escreveu a um amigo de longa data: I seem to be having hold upon God with a numb hand. Eu estou aqui buscando a Deus com uma mão que parece que não alcança. Ellen White, who was in Texas at the time when Mary died, Ellen White estava no Texas quando Mary faleceu. she wrote comfortingly to the grieving father. Ela escreveu trazendo conforto àquele pai enlutado. I was shown you with head bowed down and mourning as you followed Mary to her last home in this world. Eu realmente fiquei também devastada quando soube que Mary havia falecido, né? And then I saw the Lord look. Colocado na sua última morada desse mundo. And then Ellen White said, I saw the Lord look lovingly upon you. E então eu vi o Senhor olhando com um olhar compassivo sobre você. I saw the life giver come. Eu vi o doador da vida vindo. And your wife and children come forth from their graves, clothed with immortal splendor. E eu vi a sua esposa e os seus filhos ressurgindo da sepultura, revestido de esplendor imortal. And she signed it, your sympathizing sister, Ellen G. White. E assinou então como a sua irmã simpatizante Ellen G. White. I might add, just as a point of interest, that though Ellen White saw the resurrection in many different visions, Eu gostaria apenas de acrescentar que, embora Ellen White visse a ressurreição em diferentes ocasiões, there are very few places where she was shown individuals that will be resurrected. foi poucas vezes que ela viu indivíduos específicos sendo ressuscitados. But God in His love gave this message to Ellen White for the grieving father. Mas na sua misericórdia, Deus deu essa mensagem a ela para esse pai enlutado. Elder Andrews remained in the United States for a few more months. Andrews permaneceu aqui nos Estados Unidos por alguns meses mais. In 1879, he was the speaker at the dedication of the great Dime Tabernacle in Battle Creek. No ano de 1879, ele foi a pessoa que pregou o sermão de dedicação do Dime Tabernacle em Battle Creek. Some reported that it was the most powerful sermon they ever heard Elder Andrews give. Algumas pessoas disseram que aquele era o sermão mais poderoso que ouviram J.M. Andrews pregar. The next month, Elder Andrews returned to Europe. No mês seguinte, J.M. Andrews então voltou para a Europa. If possible, he threw himself into the work with even more determination. E ele então se envolveu no trabalho com ainda maior determinação. Why? Por quê? Because there was one more grave in Mount Hope Cemetery in Rochester, New York. Porque havia mais uma sepultura agora no cemitério de Mount Hope, em Rochester, Nova York.
buried next to his beloved wife, not only with the other two children, but now Mary. Agora, não apenas a sua esposa e as duas outras crianças que morreram em tenra idade, mas também Mary estava ali. Elder Andrews had one more personal reason for why he wanted to see Jesus return soon. J.N. Andrews tinha mais uma razão pessoal pela qual ele gostaria que Jesus viesse logo. A few years after Elder Andrews returned to Europe, poucos anos depois que J.N. Andrews voltou para a Europa, he began to cough. ele começou a tossir. At first, primeiro, they just thought it was a cold. Achavam que era apenas um resfriado. But it didn't go away. Mas não passou. Elder Andrews went to the doctors. Andrews foi para os médicos. And the doctors confirmed his worst fear that he had contracted tuberculosis. Então os médicos confirmaram o seu maior temor de que ele também havia contraído tuberculose. In the months that followed, e nos meses que seguiram, Elder Andrews went through the stages that are typical for anyone to go through when they've been diagnosed with an incurable disease. Andrews passou por aqueles estágios, aquelas fases típicas de uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma doença incurável. Denial. Primeiro nega. Anger or resentment. Ressentimento ou ira. And eventually calm acceptance. E finalmente uma calma aceitação. As the disease progressed, it ravaged Elder Andrews' body. E como a doença avançava, começou a tirar a energia do corpo de Andrews. His mother, Sarah Andrews, was a widow living in the United States. A sua mãe, Sarah, era uma viúva que morava aqui nos Estados Unidos. Obviously, she heard about her son's illness. Ela, obviamente, ouviu falar da doença do seu filho. So she wanted to go to Switzerland to minister to her son. E então ela decidiu ir para a Suíça para poder ministrar, cuidar do seu filho. But Elder Andrews said no. Mas Andrews disse não. I don't want my mother seeing me in this condition. Eu não quero que minha mãe me veja nessa condição. But others talked to him, and eventually he agreed to allow his mother to come. Mas outras pessoas falaram com ele e finalmente o convenceram de permitir que sua mãe fosse para a Europa. Really realizing that unless God chose to heal him, he would not live very long. E ele sabia que a menos que Deus decidisse curá-lo, ele não viveria muito tempo mais. Elder Andrews worked as hard as he could writing and editing articles for future issues of the French Signs of the Times. E ele então trabalhou duro, escrevendo e editando artigos para a edição francesa do periódico Os Sinais dos Tempos. Given that brilliant mind that Elder Andrews had, everyone in the office knew that if he died with anything unfinished, none of them could finish the articles. E sabendo dessa mente brilhante que Andrews tinha, as pessoas que trabalhavam com ele sabiam que se ele deixasse algum texto inacabado, ninguém teria condições de concluí-lo. Growing continually weaker, Estava cada vez mais fraco. Elder Andrews would come down from his room in the morning for breakfast. Ele então descia do seu quarto do segundo piso para o desjejum. He would sit at the table, staring down at the bowl of mush or granola or whatever it was they were having. E então ele ficava ali tentando alcançar o seu prato ali, o seu pote com granola. With tears streaming down his face, he would mutter to himself, Com lágrimas escorrendo por sua face. "If only I could force myself to eat, Se eu pelo menos tivesse força suficiente para conseguir I would have strength to carry on." eu teria forças para avançar. But the disease had robbed him of his appetite. Mas a doença, a enfermidade havia roubado seu apetite. Eventually he would get up and shuffle back to his room. Então, finalmente, ele ia vagarosamente subir de volta para o seu quarto. As he was looking death squarely in the face, Quando a sua face já estava com aquele semblante de uma pessoa he wrote quase morrendo, to his brother-in-law, Uriah Smith, who was editor of the Review and Herald at the time. ele escreveu para o seu cunhado, Uriah Smith, que era o editor naquela época da Review and Herald. I won't read all of it, but let me read a little bit of the letter. Eu não vou ler tudo, mas pelo menos um pouco da sua carta. At the present time, No momento, I am brought to look death in the face. o meu semblante é de uma pessoa quase morrendo. There is one thing that troubles me, which I lay before you in the form of a petition.
Mas existe uma coisa que me preocupa e eu gostaria de apresentar a você na forma de pedido. It will fall in your lot to mention my death in the review. Com certeza você será a pessoa responsável de escrever o meu obituário na review. I beg you to make the simplest and briefest statement possible. Eu peço que você coloque as declarações mais simples e breves possíveis. And I charge you to exclude every word of eulogy. E eu realmente peço que você tire qualquer declaração elogiosa a meu respeito. I make this request because I fear that your kind regard for me will constrain you to say what I do not merit and what ought not to be said. Eu estou lhe fazendo esse pedido porque eu creio que a consideração que você tem por mim lhe levaria a dizer a meu respeito o que não deveria ser dito e que eu não mereço. My best acts have had some trace of selfishness in them or have been lacking in love toward God and man. As minhas melhores ações têm tido algo de egocentrismo ou carecem de amor por outros. And he went on to say to his brother-in-law, I beseech you to do this in my regard, but don't say no eulogy at all, he said. Ele está dizendo, por favor, eu ordeno, eu peço que você tome a sério o meu pedido. And you could look at church papers at the time. E And você, there is no eulogy. There is an announcement of his death, but no eulogy. você vai ver que se você der uma olhada na review, depois que foi publicado, você vai ver que ali aparece anúncio da sua morte, mas não palavras elogiosas a respeito dele. And yet today we have Andrews University named for Elder Andrews. Mesmo hoje nós temos a Andrews University que foi colocado o nome em homenagem a ele. The last several weeks of Elder Andrews' life, he was bedridden. As últimas semanas de vida dele foram de muito sofrimento. By this time, he was too weak to work on any more of those unfinished articles on his desk. Nessa época ele já não tinha mais energia para trabalhar alguns daqueles artigos que não haviam sido concluídos. The weekend of October 19 to 21, 1883, Aquela semana de outubro 19 a 21 de 1883, the few workers that we had in Europe came to this building, which was our headquarters. os poucos obreiros que nós tínhamos naquela época na Europa vieram para esse prédio ali onde ele morava, And they came que era a sede da to igreja. hold a naquela época. workers' meeting, and Elder Andrews had his apartment also in this building by this time. Aquela foi uma reunião de obreiros, um concílio ministerial ali, e era um lugar onde também J.N. Andrews morava. Several times during the weekend, they came upstairs to have a season of prayer around the bedside of their dying leader. Várias vezes durante as reuniões, aqueles líderes subiam ali para o segundo piso e ficavam ao redor da cama dele para orar pelo líder que estava morrendo. On Sunday morning, October 21, 1883, Naquele domingo de manhã, dia 21 de outubro de 1883, in his illness, Elder Andrews apparently had lost track of which day it was. E na sua enfermidade parece que ele havia perdido a noção do tempo. And those around him heard some of the things he said and thought, he's thinking this is really October 22, not October E 21. alguém que estava junto ali comentou até, dá a impressão que ele pensa que hoje já é 22 de outubro. Of course, that's the anniversary, great disappointment of October 22, 1844. Porque seria o aniversário do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. There on his bed, Ali, ao lado do seu leito, the dying man apparently thought of one more thing. aquele homem que estava morrendo pensou mais uma coisa. There's one more thing he had to do. Tem mais uma coisa que eu ainda preciso fazer. In just a whisper, he asked some of those standing around the bed, E no cochicho ele pediu para uma pessoa daqueles que estavam do lado da sua cama, go into the next room to my office. por favor, vá para o quarto ao lado, para o meu escritório, And bring me a pencil and a piece of paper. e traga aqui um lápis e também um pedaço de papel. They thought to themselves, Eles pensaram, he hasn't touched a piece of paper
for days. Why? What does he want paper and pencil for? Veja, esse homem não conseguiu escrever mais nada por vários dias. Por que ele agora quer um pedaço de papel e um lápis? But someone went to the office and brought him back a pencil and a piece of paper. E então a pessoa foi ali e trouxe o que ele havia solicitado. And with the last strength that Elder Andrews had, E com a última energia que ele ainda tinha, he scrawled across that piece of paper, ele escreveu ali naquele pedaço de papel: I leave to the European mission Eu, $500. eu deixo como doação para o campo missionário aqui na Europa $500. He had made provision for everything else, Ele havia feito provisão para tudo ou mais, but apparently as he lay there dying that day, mas quando ele estava ali naquele leito de morte, the thought crossed his mind, o pensamento veio à sua mente: is there anything more that I could do for the cause of God? existe algo mais que eu possa fazer pela causa do Senhor? Yes. Sim, sim. There's that money, I must Tem make aquele provision. dinheiro ainda que da minha economia. About 3 or 4 hours later, Cerca de 3 ou 4 horas mais people tarde, meeting there that weekend came back to his room for another season of prayer. os obreiros que estavam ali reunidos subiram outra vez e se acercaram, ficaram ao redor do seu leito. His mother was seated by the head of the bed, A sua mãe estava sentada à cabeceira da cama leaning over the bed, cradling her son's head in her arms. e colocando a cabeça do seu filho nos seus braços carinhosamente. When they got up from the prayer, E quando eles se levantaram da oração, someone looked over at Elder Andrews there alguém olhou para Andrews and said, he's gone. e ele faleceu. And it's true, he died while they were praying. E é verdade, ele faleceu enquanto eles oravam. Now we're told that the final movements of this church are going to even be stronger. They are going to have more intensity even than the early days of this church. É-nos dito que os movimentos finais deste movimento terão maior intensidade, maior dedicação do que quando surgiu. And so I ask you the same question I ask myself every time I tell this story. Então eu lhe faço a mesma pergunta que eu sempre faço quando conto essa história. If you did not think that you would wake up tomorrow morning, if I didn't think I would wake up tomorrow morning, Se você pensasse que amanhã de manhã você não acordaria mais, ou se eu não acordasse mais amanhã de manhã, what among my last conscious thoughts be? quais seriam os meus últimos pensamentos conscientes? Is there anything more that I could do for the cause of God? Existe algo mais que eu posso fazer pela causa do Senhor? It's a sobering thought, because none of us know for sure that we will wake up tomorrow. É um pensamento difícil, porque nenhum de nós tem a certeza de que vamos acordar amanhã. But some generation is going to have that same power, that same conviction, that same enthusiasm as our pioneers had. Mas haverá uma geração que terá esse mesmo entusiasmo, essa mesma dedicação que os nossos pioneiros tiveram. Are we the generation that's going to get serious about finishing the work? Será que vai ser a nossa geração que vai realmente tomar a sério a conclusão da pregação do Evangelho? If not, Se não, if quem? it's not us, who? Se não formos nós, quem? And if it's not now, E se não for agora, when? quando? Convidamos a todos para a oração, né? Senhor nosso Deus, graças te damos por termos ouvido este relato da vida de um dos nossos pioneiros, que nos permite refletir sobre o chamado desta igreja e de cada um de nós para assumirmos uma posição e um compromisso com a verdade que nos foi declarada. Pai, limpa o nosso coração, purifica os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e faz-nos servos e servas fiéis, que possamos responder ao chamado
feito a tantos homens e mulheres no passado e que se repete hoje para cada um de nós. Senhor, se alguém entre nós atravessa a sua luta pessoal, lidando com as perdas, com as tristezas, falhas, preocupações e problemas, que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada um de nós. E que ao nos separarmos nesta manhã, levando as impressões desta história, deste relato tão significativo para todos nós, possamos fazê-lo sob a Tua santa e bendita proteção. E possamos fazê-lo com a firme convicção de sermos usados na esfera da nossa ação, para sermos fiéis testemunhos do Teu amor. Despede-nos, Senhor, sob a Tua bênção, abençoando-nos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.